Olá, estudantes de História! Vamos assistir mais um vídeo da professora Jordana. Neste vídeo, eu vou explicar sobre os fatores que impulsionaram a independência política do Brasil, que ocorreu no dia 7 de setembro de 1822. Bem, a principal característica do tipo de colonização que foi implantado aqui no Brasil foi colônia de exploração, que consiste na extração de bens e recursos naturais disponíveis na colônia em benefício do enriquecimento da metrópole. Ao longo dessa trajetória da condição de colônia, aqui no Brasil houve muitos conflitos internos, mas poucos com caráter separatista, como a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. A primeira não passou da fase da conspiração e a segunda apenas começou. Os planos dos Inconfidentes não foram consolidados e seus principais líderes punidos. Mas podemos dizer que o marco inicial do processo de independência do Brasil foi a chegada da família real portuguesa em 1808, fugindo do exército francês que invadiu Portugal neste mesmo ano, pois Dom João III não aderiu ao bloqueio continental para a Inglaterra, decretado por Napoleão Bonaparte, rei da França. O rei de Portugal decidiu ficar do lado dos ingleses, por isso teve que fugir às pressas para cá, com toda a sua família, sob proteção da esquadra naval inglesa. Chegaram à Bahia em 22 de janeiro de 1808. No dia 26 de fevereiro, a corte partiu para o Rio de Janeiro, que se tornara a capital da colônia a partir de 1763, por causa da proximidade das minas. Dentre as medidas importantes tomadas por Dom João quando chegou aqui está a abertura dos portos, após 6 dias do seu desembarque em Salvador. Ao chegar no Rio de Janeiro, ele organizou a estrutura administrativa da monarquia portuguesa no Brasil, criou alguns cargos e órgãos públicos, instalou tribunais de justiça e criou o Banco do Brasil. Isto é, adaptou Rio de Janeiro à pompa da corte real portuguesa. Outro fator que foi fundamental para a independência do Brasil foi a elevação do Brasil ao Reino Unido, a Portugal e Algarves, em 1815. Com essa medida, o Brasil deixava de ser colônia de Portugal e adquiria autonomia administrativa. O Brasil passou a ser sede do Reino Unido. Inverteram-se os papéis, a colônia colonizando a metrópole. Porém, em agosto de 1821, movido por pressões políticas em Portugal, Dom João retornou para Portugal em 26 de abril do mesmo ano. Deixou seu filho Pedro como príncipe regente do Brasil. Muitos portugueses pressionaram Dom João a recolonizar o Brasil e que ele tomasse medidas restringindo a autonomia do governo brasileiro. Passaram a exigir o retorno do príncipe a Portugal. Porém, a elite brasileira, que englobava latifundiários e os grandes comerciantes, temendo prejudicar seus negócios, reagiu às exigências dos deputados das Cortes de Lisboa. Organizaram em torno de Dom Pedro, dando-lhe apoio para resistir e desobedecer às ordens que chegavam de Lisboa. Essa elite formou o Partido Brasileiro, que elaborou um documento com 8.000 assinaturas, pedindo que Dom Pedro não voltasse a Portugal. No dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro recebeu esse documento e disse: "Como é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico." Esse dia ficou conhecido como o Dia do Fico. Permaneceu no Brasil e decretou que as ordens vindas da corte só seriam cumpridas mediante a sua autorização. Em junho deste mesmo ano, houve eleição aqui no Brasil para a formação de uma Assembleia Constituinte. Em 28 de agosto de 1822, chegaram ordens de Lisboa exigindo o retorno imediato de Dom Pedro, cuja ordem foi lida por Maria Leopoldina, que convocou uma sessão extraordinária, assinou uma declaração de independência e a enviou para Dom Pedro, que estava em São Paulo.
Dom Pedro foi alcançado pelo mensageiro chamado Paulo Bregaro, que alcançou a comitiva do príncipe, próximo ao rio Ipiranga. Concordando com a decisão da sua esposa, Dom Pedro consolidou a independência com o famoso Grito do Ipiranga, hoje questionado por muitos historiadores. Isso ocorreu no dia 7 de setembro. Ao regressar ao Rio de Janeiro, Dom Pedro foi aclamado imperador e coroado com o título de Dom Pedro I, em 1º de dezembro de 1822. Porém, a independência do Brasil só foi reconhecida oficialmente 3 anos depois, em 1825, pelos portugueses, através de um tratado de paz e amizade, mediante pagamento de uma indenização no valor de 2 milhões de libras esterlinas, moeda inglesa, por intermédio da Inglaterra. Como o Brasil não tinha dinheiro para pagar tal cobrança, os ingleses emprestaram. Bem, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Navegando pela História e deixar o seu like. Até breve!